Essa questão da história da alquimia, ela é muito interessante porque possui um fio histórico aí meio difícil de identificar, mas é plenamente comprovado, né, por documentos e tudo mais. Como eu já falei para vocês, né, a alquimia ela ganha popularidade no Ocidente e começa a ser estudada a partir do Robert de Chester, com publicação daquele livro Diálogos do Filósofo Mariano e o Rei Cálido, chamado principalmente em Portugal de Cálido, no Brasil às vezes, mas que é o sultão Khalid ibn Yazid. É um livro pseudepigráfico, foi escrito em árabe originalmente, então Robert de Chester traduz esse livro para o latim e é baseado então no diálogo de um monge cristão que vivia nas montanhas da Palestina, chamado Mariano, e esse sultão árabe. Esse sultão manda que prendessem o filósofo Mariano para que ele pudesse dialogar sobre alquimia com ele, aprender a alquimia, né? E, em seguida começam então as obras sobre alquimia, todas traduzidas do árabe, né? E não demora também para que os primeiros alquimistas ocidentais, né, escrevessem suas próprias obras, como é o caso do próprio Bacon, o Bartolomeu, o anglicano, o enciclopedista, e assim por diante. Mas ali naqueles primeiros séculos, a alquimia no Ocidente é toda formada pela tradução, né, dos pseudos epigráficos árabes, como a Assembleia dos Filósofos, né, que é um livro também repleto de personagens, né, todos pseudopigráficos. Até Aristóteles aparece ali falando de operações químicas que só foram descobertas por volta do século 9, 10, né? Então, tem uma coisa muito importante aqui, que embora não fosse a intenção daqueles primeiros alquimistas, mas que serviram como base para a influência das Turuk, né, que Turuk é o plural de Tarika, na alquimia, no esoterismo ocidental e até como uma ação de influência social, que vai desembocar depois, séculos mais tarde, e vocês entenderão. Bom, a primeira coisa é que lançou a ideia, com esse livro do filósofo Mariano e o rei Khalid, de que a alquimia que os árabes apresentavam era uma espécie de ciência espiritual altamente elevada que os cristãos haviam perdido e os muçulmanos guardavam essa, essa ciência, né? Claro, como eu falei, os, os primeiros alquimistas ocidentais eles tinham um interesse intelectual, né, nessas operações da alquimia, tanto na química como no conhecimento de botânica presente nesses textos e tudo mais, era um conhecimento meramente científico. E eles não davam corda, né, para esse tipo de, de informação, digamos, né? Eles entendiam essa pseudo-epigrafia, né, dos documentos árabes. Mas na Renascença começa a surgir um, uma ideia de que o conhecimento estava no Oriente, né? Isso depois foi influenciar a própria formação da maçonaria e do imaginário maçônico, que a luz vem do Oriente. Nos landmarks e tal, maçônicos, de que o conhecimento puro chegava em um Oriente decaído. Digo isso porque, bom, os primeiros alquimistas ocidentais eram homens de estudo, né, de estudo
científico e teológico no contexto ocidental também, nada islâmico. Então você pega, por exemplo, Raimundo Lúlio, ele vai citar até, inclusive, alquimistas árabes, mas todo ali num contexto meramente acadêmico, científico. Ele não vai pegar aí os conceitos das Turuk e inseri-los na alquimia. Isso era muito comum, né? Você pega, por exemplo, o próprio Santo Tomás de Aquino, ele vai citar o Avicebron, que é um filósofo judeu conhecido como Ibn Gabirul, e ele critica alguns pontos do Avicebron, mas em alguns ele concorda, né? Ele faz ali um estudo acadêmico sério, né? Inclusive um dos livros que o São Tomás de Aquino cita muito, que é Fonte da Vida, né? Ele foi preservado pelos monges ocidentais, enquanto que pela comunidade judaica ele foi queimado por ser considerado herético, né? Era muito filosófico, tal. As cópias desse livro sobreviveram apenas em latim. As versões hebraicas existentes foram feitas depois a partir da versão latina. Então, a partir dessa infiltração que surge na Renascença, dessa ideia de que a luz vem do Oriente, a alquimia passa a receber os conceitos presentes nas Turuk, conceitos de Tarika, que, por exemplo, de que a alquimia ela é uma espécie de gnose que é passada de um professor a um discípulo, né, e não só de forma oral ou escrita, mas através de uma passagem ritual, né? A, Na Tarika você tem a baia. A baia é uma espécie de transmissão, digamos assim, que um sheikh dá para um discípulo, e essa baia é necessária para a vida espiritual do discípulo, né? Então vejam como isso vai formar a própria ideia maçônica das ordens ocidentais de que o estudo da alquimia não é um estudo de operações, né, das operações físicas e sutis, mas é uma espécie de gnose que precisa de um ritual iniciático, né? Isso dá uma guinada completa na alquimia e também na Renascença, porque a partir do momento que isso ocorre, as primeiras sociedades discretas, esotéricas, começam a aparecer e aparecem com um imaginário de que elas são dotadas, né, de um conhecimento superior e que seus membros agindo sob sob um recebimento, digamos, né, de uma bênção espiritual, de um conhecimento transcendental, eles eram superiores aos profanos, que também é uma ideia presente nas Turuk, e quando você observa a própria história do mundo islâmico e a influência das Turuk em todos os eventos políticos do mundo islâmico, você nota a mesma coisa, né? Uma tarika no mundo islâmico, ela não é só uma sociedade em que os seus membros se unem para rezar ou estudar o misticismo islâmico. São também organizações filantrópicas e, antes de tudo, organizações políticas. Elas foram muito influentes tanto na colaboração com colonizadores, em alguns casos, como também foram influentes na expulsão dos próprios colonizadores, e até hoje é assim, né? Isso porque quando você consegue formar uma espécie de elite, né, de iniciados, sejam eles numa tarika, no caso do mundo islâmico, ou como
em ordens esotéricas como no Ocidente, você consegue tanto o segredo, né, assim, um aspecto em que as coisas são planejadas ali por poucas pessoas e poucas pessoas sabem daquilo, como também essa ideia de que aqueles membros são redentores e diretores da sociedade como um todo, né? Então, observando isso tudo, dá para notar que a própria alquimia, que era um estudo, né, uma forma de compreensão das operações da natureza, sob a influência, né, das Turuk, ela acaba se tornando uma, uma mãe, né, das organizações esotéricas no Ocidente. E isso não parou, né, no espaço no espaço-tempo ali até a Revolução Francesa. Isso foi é, continuando, porque a partir do momento então que isso ocorre, né, que vem essa luz do Oriente, digamos assim, você percebe que o Ocidente sempre está buscando uma resposta nos, nos orientais. Então surgem ali os movimentos orientalistas no século XIX, começam a olhar também mais para a Índia, também olhando para o mundo islâmico, mas ali começa um olhar mais fixo em direção à Índia. Isso depois permite a própria invasão da contracultura, isso permite também a, a própria deturpação do ideal alquímico, como eu já falei para vocês, do solve e coagula. Na alquimia de fato, né, isso tem um livro do Raimundo Lúlio muito interessante, que é sobre o direito, em que ele discorre sobre a questão do direito natural na alquimia, né? E ele lança princípios ali alquímicos para o direito que são totalmente naturalistas e que são opostos a essa deturpação que foi feita nessa alquimia que passou a acompanhar o desenvolvimento das sociedades secretas, né? Porque essa alquimia deturpada, ela parte de um princípio de que a sociedade serve como uma matéria-prima. Então, a, a sociedade aqui no espaço-tempo, as pessoas de um certo momento presente, elas são nada mais do que uma matéria-prima para um mundo novo, né? O, ela passa a entender que tudo que estamos vivendo deve ser moldado em operações alquímicas, aí de forma simbólica, né? Congelada, dissolvida, coagulada, levada ao fogo, calcinada, decomposta, amalgamada, né, para um objetivo futuro. Esse objetivo futuro dá para perceber muito bem que é a, a deturpação, né, do próprio rebis alquímico, que para eles então esse grande rebis seria a sociedade totalmente depurada de suas mazelas, de seus males, formando uma massa só, que é masculina e feminina ao mesmo tempo, né? Livre de todas as distinções e impurezas, mas não por uma ação escatológica divina, mas pela ação desses próprios alquimistas, do que eles fazem na sociedade, né? Eles tomam papel aí do próprio Deus e enxergam o mundo, as pessoas e as coisas como um grande laboratório. Isso é muito influente em todos os
pensamentos e processos revolucionários. Você lê, por exemplo, um artigo antigo do Alexander Dugin, o Gnóstico, aí, aquele seu livro, um dos mais antigos também, que é Cavaleiros do Templo do Proletariado, você percebe essa ideia, né, de que a humanidade ela não passa de matéria-prima para um processo conduzido por uma elite de iluminados, né? Então, percebam que o que começou lá no passado, né, com uma pseudoepigrafia, foi desdobrando e permitindo uma série de infiltrações, né? Não é à toa que as próprias sociedades alquímicas, pseudo-alquímicas, né, a partir do final do século XIX, começo do século XX, começam a insistir muito em operações que causam danos sociais imensos devido aos danos individuais que causam nas pessoas, como, por exemplo, o uso de entorpecentes, de enteógenos naturais, que causam doenças físicas, problemas mentais, o aumento de problemas psicológicos, com aquela capa de que são processos para iluminação, processos alquímicos, né? Mas não são. São processos que eles enxergam como necessários na fase de dissolução da sociedade. Então eles enxergam, olha, essa sociedade aqui, ela não caminha para a formação do rebis alquímico do nosso intento, é preciso dissolvê-la. Então é o momento de ampliar o uso de substâncias ou de costumes ou de experiências de vida que causam dissolução social através desses problemas individuais, né? Reparem, né, que isso é absurdamente verificável na história, né? Você olha, por exemplo, a tarica dos irmãos Shah, a própria tarica do Shuon, que falavam tanto nas ciências antigas, em resgate do conhecimento primevo e tudo mais, mas tinham práticas que fizeram muito mal aos seus membros e que escaparam até, né, escaparam de forma até intencional para fora, influenciando o cinema, a arte, a cultura popular, né, e ocasionando um grande interesse das pessoas por fora desses mundos nessas operações. É muito comum, por exemplo, você ver hoje um espaço, né, hoje eu não chamo mais nem de templo, de igreja, de nada, um espaço para terapia integrativa com uso de enteógenos, né, como a ayahuasca, o Santo Daime, e em roupagens totalmente, digamos, pseudocientíficas, né? Mas você chega lá, eles falam que aquilo é uma terapia, que não envolve espiritualidade alguma, vão relacionar a psicologia, e as pessoas tomam aquilo, né, como, como se fosse uma grande novidade, como se fosse algo benéfico, mas começam a se deteriorar, né, porque há pesquisas que falam sobre os danos que isso causa à saúde mental e não percebem, estão servindo aí de matéria-prima, de massa usada em um processo. A mesma coisa também com as escolas orientais presentes aqui no Ocidente, todas elas operam assim, nessa grande rede ou até um emaranhado, né, de informações
o próprio fato, né, de que essas informações são totalmente dispersas em escolas diferentes, com roupagens estéticas, e às vezes até dogmas, né, totalmente diferentes, dificulta com que as pessoas percebam isso, mas essa inversão da alquimia é assim, né? Então, da mesma forma que eles enxergam ah, esses processos danosos na sociedade como uma fase de solução, né, uma espécie de nigredo alquímico, eles enxergam também essa diversidade de atuação como os diversos aparelhos utilizados em um laboratório de alquimia. Então, o estudo, né, da alquimia islâmica não, não envolve só você compreender ah, os textos escritos por muçulmanos, os textos islâmicos de alquimia, porque realmente há textos que possuem informações valorosas, né, sobre a química, a botânica, foram importantes no desenvolvimento da própria alquimia ocidental, mas é preciso estar atento a esse pulo, né, a essa virada de chave, quando eles se aproveitam de uma história, uma pseudoepigrafia, para dizer que, olha, isso aqui é esse caminho que vocês estão seguindo não é tão preciso. Vejam que os livros antigos diziam que isso era uma espécie de gnose, de transmissão secreta, né, uma coisa que se passa só por uma bênção. E aí vem também aquela própria ideia da tarika, em que o discípulo ele é totalmente obediente ao sheikh, né? Tudo que ele vai fazer ele precisa da obediência em relação ao sheikh, ele precisa pedir autorização quanto ao que estuda, quanto ao que faz. Isso foi levado para a alquimia. E depois entender, tá, como eu falei, que isso não parou por aí, depois isso vira um plano de ação bem mais complexo, né? Aquela mentalidade das sociedades iniciáticas de que só quem está sob a, a sua capa, né, são mais, digamos, protegidos, né, dessa manipulação toda, de todos esses processos. Mas até isso não é bem verdade, né? Aqueles que estão nas camadas mais inferiores também sofrem muito com isso. Mas essa é a ideia, né, de que você tem então uma espécie de elite, de um conhecimento espiritual que é passado só por essa forma mais, digamos, espiritual, né? E o resto do mundo é um grande laboratório. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.